estava com a família nesse momento, né? Mas quando surgiu o alerta, telefones vibrando, imagina que todo mundo, né, deve ter tomado aquele susto, notícia na TV. Como é que foram as reações? Houve pânico ou todos seguiram protocolos já conhecidos, né? Porque quem é do Japão mesmo, acho que já está acostumado com esse tipo de alerta, né? Mas turistas devem ter ficado bastante, talvez apavorados até. De fato, a apreensão é muito grande quando acontece esse tipo de incidente. Na verdade, é uma situação imprevisível e quando a gente recebe qualquer tipo de alerta, a primeira reação, na verdade, principalmente dos residentes que estão aqui no Japão há mais tempo, ou os locais, é de esperar por mais informações. No primeiro momento, a gente recebeu informações que o terremoto havia a magnitude entre 8 a 9. E foi a única informação que a gente recebeu logo no início. Então, sem saber exatamente onde havia acontecido, se haveria repetição do evento, se seria de fato algo que afetaria todas as províncias ou somente algumas províncias, a gente recebeu um primeiro alerta, digamos, a nível mais superficial. Pouco tempo depois, a gente recebe um novo alerta já com orientações específicas por províncias. Então, aonde eu moro especificamente, nós recebemos um alerta que haveriam ondas de até 3 metros de altura. Então, em função desta informação, claro, as ações são diferentes. Evidentemente, para quem é turista, o pânico é muito grande, principalmente para quem, por exemplo, no meu caso, que tenho família no Brasil, muita gente acaba mandando mensagem preocupada, praticamente em tempo real, porque a informação chegou rápido, tentando entender exatamente o que estava acontecendo e se nós estávamos bem. Essa foi a primeira reação que eu recebi da minha família. Mas aqui, especificamente no Japão, a gente lida de uma forma um pouco diferente. É difícil entrar em pânico, mesmo em cenários muito difíceis. Isso porque o Japão ele tem um histórico recorrente, não só de tremores, mas também de desastres naturais. Então, existe todo um protocolo a ser seguido, e o primeiro passo para seguir o protocolo é não entrar em pânico. E é exatamente isso que foi feito. Nós seguimos as orientações de acordo com o que foi informado. No nosso caso, especificamente, mesmo morando em uma cidade que tem acesso à Baía de Osaka, que dá acesso ao Oceano Pacífico, por estarmos a 200 metros de altura com relação ao nível do mar, não foi necessário que a gente fizesse algum tipo de procedimento específico ou fosse para outro local. E você estava falando de procedimentos, eu ouvi hoje na Rádio CBN que o Japão tem, me parece que mais de 100 anos que já foram estabelecidos esses protocolos, né, por causa de terremoto. Ou seja, a população está bastante acostumada com isso, tem toda uma série de procedimentos ali já bem consolidados, né, testados. Você, Vinícius, você mora aí há quantos anos? Já viveu as situações como essa antes? Bom, eu moro há 5 anos aqui no Japão. Na minha família, como eu sou casado com uma japonesa, então ela mora desde quando ela nasceu, né? A família inteira dela, obviamente, eles são daqui. Então, pelo histórico da família, principalmente do lado da minha esposa, eu tenho muitos relatos e muitas histórias, de fato, de situações como o terremoto de Kobe, que aconteceu há 30 anos atrás, foi um desastre terrível, inclusive aconteceu aqui na minha cidade, e também outros incidentes muito graves, como o de 2011 em Fukushima, ou do começo do ano passado em Ishikawa-ken. Então, do ano passado eu estava no Japão já, né, e consequentemente pude acompanhar todo o desmembramento do incidente. Claro que até hoje ainda temos sequelas do que aconteceu naquela província. E como é que tem sido, Vinícius, só para a gente encerrar, como é que tem sido a atuação do governo local e da Defesa Civil aí após o alerta? Estão todos satisfeitos com as respostas das autoridades? Está tudo num estado de normalidade agora, de manhã aí? Olha, a resposta, pelo menos na minha opinião, é que a população ela é muito preparada com relação aos envios e recebimento dos alertas. Então, quando chegam os alertas no celular, não é somente com relação a tsunami, por exemplo. Existem questões de tempestades tropicais, tempestades de outra natureza, terremotos menores e até mesmo mísseis, por exemplo, como aconteceu recentemente, da Coreia do Norte, então, que sobrevoaram o Japão. Então, como a gente recebe muita informação e é muito rápido as informações que chegam até nós, a gente não tem, assim, digamos,
A gente, de fato, concorda que o governo trabalha muito bem na comunicação e consegue cercar todos os veículos de comunicações necessários para que todos, independente da mídia ou do veículo de comunicação que acessem, tenham acesso aos alertas na medida que eles aconteçam. Então, no nosso caso especificamente, a gente tem muita confiança, não só nos alertas, mas também na precisão, né, de quando eles chegam. E, claro, as orientações sempre são distribuídas de forma por província ou até mesmo por cidade. Então, a gente sabe muito bem exatamente como reagir, dependendo de onde nós estivermos.